Assunto da aula de hoje, pessoal, esfera e suas partes. Observe que quando falamos em esfera, você deve pensar numa laranja e não em uma bola de futebol. Você deve pensar em uma bola de bilhar, que é um sólido, e não em uma bola de tênis de mesa, de ping-pong, que seria, na verdade, uma superfície, tá? Então, a esfera é o sólido. E esse sólido possui uma superfície chamada de superfície esférica. Então tá aqui, ó. Esse é um sólido. A bola de futebol, ou então a bola de tênis de mesa, ela representa a superfície de uma esfera. Lembrando que sólidos possuem volumes e superfícies possuem áreas. Vamos aprender a desenhar uma esfera? Olha que simples. Primeiro você traz uma circunferência, tá bom? Agora, você vai construir dois diâmetros perpendiculares. Então, nós temos aqui um diâmetro, agora outro diâmetro, e eles são perpendiculares, tá bom? Você vai construir duas elipses. Uma elipse aqui, outra elipse ali, para dar a ideia de espaço, tá? Agora nós vamos reforçar as linhas, prestando atenção nas linhas tracejadas. Linhas tracejadas são aquelas linhas que você não enxerga porque elas estão atrás de alguma superfície. Por exemplo, esta linha que está aqui, eu enxergo. Ela está bem à frente, tá? Agora, a continuidade dessa linha, que é essa aqui, que eu estou mostrando agora, ela está atrás dessa figura. Portanto, eu não enxergo. Essa linha deveria estar pontilhada, tá? Ou então construída com a linha mais fina do que a outra linha que nós normalmente enxergamos. Prontinho. Se você quiser, você pode fazer um sombreadinho ali, tá? Para dar a ideia de espaço. Portanto, o que eu tenho aí seria uma representação da esfera. De acordo? Tá? Outra maneira, uma maneira de repente mais simples de desenhar a esfera seria a seguinte: se traça uma circunferência com a linha reforçada e aí faz simplesmente um sombreado, ó, tá vendo? Já dá a ideia de figura espacial, tá? Normalmente eu desenho a minha circunferência e desenho só a elipse aqui, ó, uma elipse na horizontal. Isso já é suficiente para que eu tenha uma ideia de uma esfera, de um sólido, de uma figura espacial. Vamos estudar uma esfera de centro O e raio R. Esfera de centro O e raio R. De acordo, pessoal? Esfera de centro O e raio R. Área da superfície esférica. A área da superfície da esfera é dada por área da superfície da esfera. Você obtém com 4πr². 4 vezes π vezes o r, que está ao quadrado. Mais uma vez os franceses atuando nessa área da geometria, hein? 4πr², certo, pessoal? Volume da esfera. O volume da esfera é 4 terços de πr ao cubo. 4 terços de πr ao cubo. Então, a área da superfície esférica, 4πr². E o volume da esfera, 4 terços de πr ao cubo. Tá claro até aí, pessoal? Tranquilo? Secção plana de uma esfera. Quando uma esfera de centro O e raio R é interceptada por um plano distante D, essa distância D é maior do que zero e menor do que o raio da esfera, ó, centro O e raio R, tá? Essa distância D é menor que o raio e é maior do que zero. Então você vai intersectar uma esfera usando para isso um plano que dista D entre 0 e R, do ponto O. Obtém-se uma superfície de corte, um círculo de centro A e raio R. Então, na superfície de corte, a intersecção, na verdade, entre a sua esfera e o plano que a intersecta é um círculo, ó, tá vendo? Isso aqui é um círculo, ok? Que tem centro A e raio R minúsculo. Então, ao intersectarmos uma esfera por um plano distante D do seu centro, sendo que D é um número entre 0 e R, onde R maiúsculo é o raio da esfera, obtemos uma intersecção que é representada por esse círculo, que tem centro A e raio R minúsculo, tá? Tudo bem?
O triângulo OAB é retângulo. Triângulo OAB é um triângulo retângulo. Um cateto R minúsculo, o outro é D. E a hipotenusa vale R. Lembrando que esse R maiúsculo é o raio da esfera, o R minúsculo é o raio dessa superfície e o D de dado é a distância entre a superfície e o centro da esfera. Cabe Pitágoras ali, não é, pessoal? O raio maior ao quadrado é o raio menor ao quadrado mais D ao quadrado. Teorema de Pitágoras. De acordo, pessoal? Tá tranquilo até aí? Certo? Muito bem, pessoal. Cunha esférica. Consideremos dois semiplanos distintos com origem na reta suporte de um dos diâmetros de uma esfera. Nós vamos considerar aqui um diâmetro na vertical e dois semiplanos com origem nesse diâmetro, tá? Ó. Então nós temos aqui, acompanha aqui, ó, um semiplano que tem origem nesse diâmetro vertical. E agora um outro semiplano com origem no mesmo diâmetro. Na verdade, nós vamos efetuar dois cortes nessa esfera e vamos extrair o que a gente chama de cunha esférica, tá? Cunha esférica é o sólido, hein? Cunha esférica é esse sólido aqui que eu acabei de retirar. Como se eu efetuasse com uma faca um corte aqui, outro corte ali atrás, e aí eu retiro esse sólido aqui no meio, essa pequena fatia, que recebe o nome de cunha esférica, ok? Tá? O arco AB de bola, que é esse que eu estou destacando aqui, é chamado de arco equatorial. E esse seria o ângulo central. Arco equatorial e seu ângulo central. Tá? Ângulo central correspondente. Continuando. A região da superfície da esfera que corresponde a uma cunha é denominado fuso. Então veja bem, cunha é a fatia que você retira, o sólido. Agora, essa superfície que aqui está recebe o nome de fuso. Cunha, por ser sólido, tem volume. E o fuso, por ser uma superfície, possui área. Fuso esférico é apenas a casca, está acompanhando? A casca é o fuso, o sólido inteiro é a cunha, tá bom? Acompanhando? Então, se você pensar na esfera como uma laranja, o gomo da laranja, turma, nada mais é do que a representação de uma cunha esférica. E a casca do gomo da laranja seria a representação do fuso esférico. Muito bom. Como encontrar a área do fuso esférico? A área do fuso esférico é diretamente proporcional ao ângulo equatorial alfa. Lembra? O ângulo equatorial alfa é aquele ângulo lá no centro. É o ângulo que vai definir o seu apetite, o tamanho da sua fatia, tá? Então a gente pode pensar, a área do fuso está para a área da superfície esférica, assim como o alfa está para 360 graus. Olha aqui, ó, quer ver? A área desse fuso está para a área total de uma superfície esférica, assim como esse ângulo alfa, que está associado ao fuso, estaria para 360 graus, que estaria associado à superfície total. Acompanhando? Bem simples, né? Então, a área do fuso sobre a área da superfície esférica é alfa sobre 360 graus. Eu sei qual é a área da superfície esférica, é 4πr quadrado. O alfa, em geral, eu tenho, então eu acho a área do fuso, tá? Mesma linha de raciocínio para a obtenção do volume da cunha, que é o volume do sólido. O volume da cunha esférica é diretamente proporcional ao ângulo equatorial alfa e pode ser calculado por regra de 3. Assim, o volume da cunha dividido pelo volume da esfera é igual a alfa sobre 360 graus, tá certo? Tá? Tranquilo? Volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. O alfa em geral eu tenho, portanto eu acho o volume da cunha. De acordo, turma? Fácil, né? Muito bom. Segmento esférico e calota esférica. Um plano secante a uma esfera divide essa esfera em duas partes denominadas segmentos esféricos. Então, na verdade, se eu tenho uma esfera e tiro uma pequena fatia, eu passo a ter dois pedacinhos, dois segmentos esféricos. Ó, você tem uma laranja, você tira a tampinha da laranja, você tem, então, dois segmentos esféricos. Segmentos esféricos são... Cuidado, segmentos esféricos são os sólidos, tá?
As superfícies correspondentes aos segmentos são as calotas. Então, essa tampinha aqui é um segmento esférico e a superfície recebe o nome de calota. Calota, portanto, tem área e segmento esférico tem volume. Tá? Raio R é o raio da esfera. A altura H é a altura da calota. E a área da calota é 2π vezes R vezes H. É importante que vocês observem que a base da calota, tá vendo a base da calota? É limitada por uma circunferência, que tem um raio R minúsculo, tá? Esse raio nós normalmente representamos usando a letra R minúsculo. Cuidado que para cálculo da área da calota, o que se usa é o raio da superfície esférica correspondente, tá? 2πr H. Segmento esférico, volume do segmento esférico. H é a altura do segmento, R é o raio da base do segmento e o R maiúsculo é o raio da esfera correspondente. O volume tem uma formulinha cuja demonstração é bem complexa, assim como são as demais, né? Mas πh sobre 6, lembrando que h é a altura, que multiplica 3 vezes o raio da base do segmento ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Com essa formulinha, nós obtemos o volume do segmento esférico. De acordo, pessoal? Agora nós podemos nos divertir com alguns exercícios, certo? Uma superfície esférica de raio 13 é cortada por um plano situado a uma distância de 12 centímetros do centro da superfície esférica, determinando uma circunferência. O raio dessa circunferência em centímetros é? Legal. Então, eu vou desenhar aqui uma superfície esférica. Aí ela é intersectada por um plano, então tem um plano que A intersecta, tá bom? Esse plano A intersecta, deixa eu ver, há uma distância de 12 centímetros do centro, então há uma distância de 12 centímetros do centro, ocorre essa intersecção, portanto, essa distância vale 12, tá? O raio da esfera nós temos vale 13, e o que ele quer é o raio dessa superfície, né? Dessa circunferência, é isso que ele quer. Então, olha só, 12, o raio vale 13 e eu quero o raio minúsculo. Ora, pessoal, teorema de Pitágoras. R ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. R ao quadrado... Opa, ficou feio demais. R ao quadrado é igual a 169 menos 12 ao quadrado, que é 144. Vale lembrar, pessoal, que 169 menos 144 é igual a 25. Extraindo a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade, teríamos R igual a mais ou menos 5. Como R é medida de comprimento, eu vou desprezar a raiz negativa e ficaria apenas com o valor positivo, portanto, o R é igual a 5. Ele pediu o raio da circunferência. Está aí, o raio R minúsculo, o raio da circunferência é 5, e a alternativa é E. Muito bem, tá bom? Tranquilo? Esse foi o nosso primeiro exercício, né? Próxima questão. Enunciado. Uma boia marítima construída de uma determinada liga metálica tem o formato de uma gota que, separada em dois sólidos, resulta em um cone reto e em uma semiesfera, conforme a figura ao lado, na qual o R é igual a 50 centímetros. Então, deixa eu ver, aqui tem uma gota, né? Eu tenho uma semiesfera, ou seja, meia superfície esférica, tá? E aqui eu tenho um cone. Note que a base do cone tem raio R minúsculo, o mesmo raio R minúsculo para a semiesfera. A geratriz do cone vale 3 vezes esse R, esse raio.
O raio foi dado, 50 centímetros. Está escrito aqui que se o preço do metro quadrado da liga metálica é R$ 1.200, adotando-se π igual a 3, qual é o custo da superfície da boia, né? Bom, primeiro, eu preciso da área da superfície desta boia em metros quadrados. Metros quadrados. E eu tenho o raio R em centímetros. Então, acho que o primeiro passo seria observar que esse raio R minúsculo, que é igual a 50 centímetros, é a mesma coisa aqui. Para conversão em metros, eu divido por 100, né? Então, teríamos 0,5 metros, meio metro, tá bom? Então, R minúsculo vale meio metro. Pois bem, eu preciso calcular a área da superfície lateral do cone e preciso calcular a área da semiesfera. Então, primeiro nós vamos calcular a área lateral do cone. Área lateral do cone. G é a geratriz do cone, e a geratriz do cone, nesse caso, é igual a 3 vezes R minúsculo. De acordo, pessoal? Tá? Área lateral do cone, πRG. Isso, πRG. πRG. Área lateral do cone, certo, turma? Nesse caso, pessoal, a área lateral do cone seria igual a π vezes o R, que é 0,5, vezes o G, que é 3 vezes 0,5. Tudo isso em metros quadrados. 0,5 vezes 0,5 dá 0,25, vezes 3, 0,75. 0,75 π vezes não, na verdade, metros quadrados, tá bom, pessoal? Tranquilo até aí? Área lateral do cone, tá? Para o cálculo da área da superfície esférica, a área da semiesfera, eu vou calcular a área de uma superfície, que é 4πr², mas vou dividir por 2. Teríamos, então, nesse caso, olha só, a área da superfície da semiesfera, né? Da semiesfera. A área da semiesfera é 2π vezes 0,5, que é o raio, ao quadrado. Tudo em metros quadrados. Ok? Então, a área da semiesfera, a área da superfície da semiesfera é 0,5 ao quadrado é 0,25, vezes 2 dá 0,5, né? 0,5 ao quadrado é 0,25, vezes 2 dá 0,5. 0,5 vezes π metros quadrados. Muito bem. A área da superfície da gota é, portanto, as duas áreas somadas. 0,75 π mais 0,5 π em metros quadrados, ou seja, 1,25 π metros quadrados, certo? Tá bom? Para π igual a 3, temos, de acordo com o enunciado, devemos trocar o π por 3. Então, para π igual a 3, temos a área da gota igual a 1,25 vezes 3, que dá um total de 3,75. 3,75 metros quadrados. Muito bom. Acontece que cada metro quadrado custa R$ 1.200. Então, você vai multiplicar R$ 1.200 pela quantidade de metros quadrados dessa superfície da gota, que é 3,75. E ao efetuar este produto, você terá o custo da superfície, né? O custo dessa gota. Dá R$ 4.500. Prontinho. A alternativa C. Pronto. Foi tranquilo, né?
alternativa C. Tá bom, turma? Fácil, né? Olha que bonitinho. Próxima questão. Um observador colocado no centro de uma esfera de raio 5 metros vê um arco AB sob um ângulo de 72 graus, o ângulo alfa de 72 graus, como mostra a figura. Isso significa que a área do fuso esférico determinado por alfa é? Muito bem. Esse ângulo alfa vale 72 graus. Significa que o ângulo central correspondente também vale 72 graus. Este ângulo aqui vale 72 graus. O ângulo equatorial vale 72 graus, tá? O raio R minúsculo foi dado e vale 5 metros. Eu quero a área do fuso correspondente. Gente, lembra disso aqui, ó? Dá uma olhadinha para cá. A área do fuso está para a área da superfície esférica, assim como o ângulo alfa está para 360 graus, tá? Eu posso escrever isso assim, ó. A área do fuso é igual a alfa sobre 360 graus vezes a área da superfície esférica, que é 4πr quadrado. Eu, particularmente, prefiro decorar esta fórmula deste jeito, porque eu acho que, para utilizá-la, eu preciso apenas de bom senso. Olha só, eu quero a área do fuso, a área da casca, tá? Então, a área total, a área da superfície total, 4πr quadrado? Isso. Mas eu quero a área do fuso, que é apenas uma parcela dessa área total. É o que corresponde ao ângulo alfa de um total de 360 graus. Da mesma fórmula, para o cálculo do volume da cunha, o raciocínio seria esse. O volume da cunha sobre o volume da esfera é igual a alfa sobre 360 graus, ou seja, o volume da cunha está para o volume da esfera, assim como o alfa está para 360 graus, certo? Então, o volume da cunha seria igual a alfa sobre 360 graus, vezes o volume total da esfera, que é 4/3 π r ao cubo, tá? Então, assim como eu memorizei a segunda fórmula, né, para o cálculo da área do fuso, memorizo essa para o cálculo do volume. Eu quero o volume de uma cunha? Perfeito. O volume total é 4/3 πr ao cubo. Entretanto, eu não quero o volume total, eu quero apenas alfa de um total de 360 graus, tá? Neste exercício em particular, ele quer a área do fuso. Então, tá bom, vamos lá, área do fuso. O raio R vale 5 metros, né? Então, a área total seria 4πr, que é 5 ao quadrado. Mas eu não quero a área total, eu quero apenas o que corresponde a 72 graus, que é o alfa, de um total de 360 graus. E isso em metros quadrados. Olha que fácil, pessoal. Então, a área do fuso igual a... Note que 5 vezes 72 graus dá 360 graus, que dividido por 360 graus dá 1. Resta, então, um outro 5 vezes 4, que é 20. Portanto, 20π metros quadrados seria a área do fuso correspondente. 20π metros quadrados. E a alternativa é igual a... Alternativa é A, tá bom? Tranquilo? Sobrevivemos, né? Próximo exercício, vamos lá? As alturas de um cone circular reto de volume P e de um cilindro reto de volume Q são iguais ao diâmetro de uma esfera de volume R. Portanto, cone circular reto de volume P, cilindro circular reto de volume Q e esfera de volume R. Vamos admitir que a nossa esfera tem raio R minúsculo. O diâmetro dela será 2 vezes o R minúsculo. De acordo com o texto, a altura do cone e do cilindro, as duas alturas, são iguais ao diâmetro da esfera. Então, se a esfera tem um raio R minúsculo, seu diâmetro é 2 Rs, portanto, a altura do cilindro 2 Rs e a altura do cone 2 Rs, tá? Se os raios das bases do cone e do cilindro são iguais ao raio da esfera, se o raio da esfera é R, o raio da base do cone e o raio da base do cilindro, os três são iguais.
Aí ele pede P menos Q mais R. Volume do cone, que é P, é igual a 1/3 área da base vezes a altura, que é 2R. Então, o P é 2πr ao cubo sobre 3, tá bom? Achei o P. Próximo passo, vamos calcular o volume Q, volume do cilindro. Volume do cilindro, a área da base, πr², vezes a altura, nesse caso, 2R. Isso é igual a 2πr ao cubo. Observe que, só para recordar, né? Cilindro no qual a altura é igual ao diâmetro da base recebe o nome de cilindro equilátero, que é o caso deste, tá? E, por fim, o R, cálculo do R, que é o volume da esfera, do sólido. O R é volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Pois bem, o que se pede é P menos Q mais R. Muito bom. Vamos lá? P, 2πr ao cubo dividido por 3. Menos Q de queijo, que é 2πr ao cubo. Estão acompanhando, pessoal? Certo? Tá bom? Mais o R, 4/3 de πr ao cubo. Estamos calculando P menos Q mais R, tá? Pessoal, se eu fizer o cálculo, ó, tira o mínimo múltiplo comum, que é 3, tá? 3 dividido por 3 dá 1, vezes 2πr ao cubo, 2πr ao cubo, menos 3 dividido por 1 dá 3, vezes 2πr ao cubo, 6πr ao cubo. E 3 dividido por 3 dá 1, vezes 4πr ao cubo, 4πr ao cubo. Notem que o numerador é igual a zero, portanto, nós temos 0 dividido por 3, que é 0. Portanto, essa soma resulta em 0, tá? Prontinho, tranquilo. Muito bom. Certo? Alternativa A. Pessoal, mais um exercício. Em um recipiente cilíndrico de raio 6 centímetros, recipiente cilíndrico, tá? De raio 6 centímetros e altura 9 centímetros, completamente cheio de água, foi colocada uma esfera metálica, Assim, observou-se que a esfera ficou totalmente submersa na água, transbordando 36 centímetros cúbicos de água. Qual é o raio da esfera? Gente, imagine que você tem um cilindrinho completamente cheio de água. E aí você coloca uma esfera, e aí tem uma certa quantidade de água que transborda. Que quantidade é essa? 36 centímetros cúbicos. Eu nem preciso desenhar a esfera e o cilindro para poder perceber que a água transborda porque a esfera que você colocou dentro do cilindro está ocupando o espaço que ela ocupava antes. Em outras palavras, o volume da esfera é igual ao volume da água que transbordou. Então, eu resolveria assim, olha que fácil. Sendo R o raio da esfera, temos. Olha só, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Entretanto, o volume da esfera tem que ser exatamente igual ao volume de água que transbordou, 36 centímetros cúbicos. Então tá, vamos encontrar o R. Divido os dois lados por π, tá?
Agora, olha só, olha para cá. Presta atenção para você não viajar mais do que aquele normal, tá? Ó, quer ver? Eu vou dividir os dois lados por 4. Se eu dividir os dois lados por 4, aqui fica r ao cubo sobre 3, e aqui fica 36 dividido por 4, que é 9. Aí eu multiplico os dois lados por 3. Então, de um lado eu fico com r ao cubo, né? E do outro lado eu fico com 9 vezes 3, que é 27. Tudo em centímetros cúbicos. Extraindo a raiz cúbica em ambos os lados, de um lado eu tenho um r, do outro eu tenho 3 centímetros. Acabamos de encontrar o raio desta esfera. 3 centímetros, isso coincide com a alternativa B de bola, tá bom? Tranquilo, pessoal? Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham acompanhado, tá? E nos vemos na próxima oportunidade. Até logo, pessoal. Bom estudo, hein? Aula dada, aula estudada. Não esqueçam. Aquele abraço.